Leonardo sempre foi um homem de poucas palavras quando o assunto era emoção. Em cima do palco, diante de milhares de pessoas, sua voz ecoava forte, firme e carregada de sentimento. Mas na intimidade, quando o silêncio da noite tomava conta e a solidão pesava sobre os ombros, ele se via diante de lembranças que jamais poderiam ser apagadas. Entre todas as histórias de sua vida, havia uma que ele guardava no peito como um segredo doloroso. Não era sobre fama, dinheiro, nem sobre os altos e baixos da carreira. Era sobre algo muito mais profundo. Uma despedida que ele nunca pôde dar. O sertanejo conheceu o sucesso ainda jovem, ao lado do irmão Leandro. Juntos conquistaram o Brasil com músicas que embalavam histórias de amor, saudade e esperança. Eles eram mais do que uma dupla. Eram parceiros de alma. Irmãos que se completavam no olhar, no timbre e no jeito simples de encarar a vida. Mas, como em todo destino marcado por dores e glórias, havia uma curva no caminho que ninguém poderia prever. O dia em que Leandro partiria, deixando para trás não só uma carreira em ascensão, mas também um vazio impossível de ser preenchido. O que poucos sabem é que nos últimos dias de vida de Leandro, Leonardo não conseguiu se despedir, como gostaria. A doença veio como um vendaval, tirando o chão da família e trazendo um medo paralisante. Leandro, sempre otimista, acreditava que iria superar. E Leonardo, para não demonstrar fraqueza, repetia as mesmas palavras de fé, mesmo quando o coração gritava de dor. Eles não falavam de despedida. Era como se, ao não pronunciar aquela palavra, estivessem negando a possibilidade da separação. Os médicos falavam em esperança, mas também em limites. Havia momentos de melhora, sorrisos breves, e em seguida recaídas que arrancavam lágrimas, de todos. Leonardo passava horas ao lado do irmão segurando sua mão, mas nunca conseguiu dizer aquilo que mais queria. Se você for embora, minha vida não será a mesma. Obrigado por cada música, cada risada, cada conselho. Eu te amo mais do que qualquer aplauso que já recebi. Essas palavras ficavam presas, sufocadas pela garganta embargada. No dia da partida, Leonardo não estava preparado. Na verdade, ninguém estava. A notícia chegou como um soco, e o cantor sentiu como se tivesse sido arrancado dele um pedaço da própria alma. Foi naquele instante que a dor da despedida não dita se tornou uma cicatriz eterna. Ele chorou diante do corpo do irmão, implorando em silêncio para que ele voltasse, mesmo sabendo que era impossível. E no fundo do coração, a maior ferida não era apenas a perda, mas a ausência daquele último diálogo, daquela última chance de dizer tudo o que sentia. Ao longo dos anos, Leonardo aprendeu a sorrir diante das câmeras e a cantar músicas que traziam recordações de amor e saudade. O público via o homem forte, brincalhão e cheio de carisma, mas poucos percebiam os olhos marejados em certos momentos, quando lembranças vinham como ondas. A despedida não dita o acompanhava em cada acorde, em cada verso, em cada noite silenciosa. Com o tempo, Leonardo começou a enxergar sinais. Em sonhos, dizia sentir a presença de Leandro. Às vezes, acordava no meio da madrugada com a sensação de ter ouvido a voz do irmão chamando por ele. Em outras ocasiões, acreditava que certas coincidências eram recados silenciosos. Uma música que tocava no rádio exatamente no momento em que pensava em desistir, um vento suave durante um show em que se sentia mais fragilizado. Ele passou a interpretar tudo isso como formas de reencontro, como se Leandro estivesse dizendo: eu sei que você queria se despedir, mas eu escuto sua alma, e isso é suficiente. Essa despedida que nunca pôde ser dita se transformou também em inspiração. Leonardo passou a valorizar cada instante com os filhos, os netos e as pessoas que ama. Aprendeu a abraçar mais forte, a olhar nos olhos, a dizer eu te amo, sem medo ou vergonha. Entendeu que as palavras precisam ser ditas enquanto há tempo, porque a vida não espera.
Ele mesmo já confessou a pessoas próximas que a maior lição que carrega é a de não adiar demonstrações de afeto, porque amanhã pode ser tarde demais. Em determinados momentos da vida, Leonardo se vê contando histórias do irmão para os netos, e ali, entre risos e memórias, ele encontra uma forma de continuar a despedida inacabada. Cada lembrança compartilhada é como uma forma de manter viva a presença de Leandro, como se ele ainda estivesse ali, sorrindo com aquele jeito doce que encantava a todos. A história da despedida que nunca pôde ser dita é, na verdade, a história de muitos. Quem nunca perdeu alguém e desejou ter falado mais, ter abraçado mais, ter se permitido viver um último instante com intensidade? O que torna o relato de Leonardo tão comovente é que, por trás da imagem de ídolo, existe um homem que sente, que sofre e que carrega culpas silenciosas. Mas, acima da dor, existe também uma mensagem poderosa. A despedida não dita o transformou. Ele aprendeu a viver cada momento com mais intensidade, a valorizar as pessoas enquanto estão aqui. E, de certa forma, ao compartilhar sua dor através da música e da vida, ele também ensina ao mundo que o amor verdadeiro não precisa de palavras finais para existir. Ele sobrevive ao tempo, à distância e até mesmo à morte. Leonardo segue cantando, sorrindo e emocionando multidões, mas dentro dele sempre haverá o eco daquela despedida que nunca aconteceu. Um eco que se transformou em música, em saudade e em força para seguir. Porque, no fundo, o irmão nunca partiu de verdade. Ele vive na memória, no coração e na alma de quem o amou. E é por isso que essa história se eterniza. Porque a despedida, que nunca pôde ser dita, não é apenas a dor de Leonardo. É a dor de cada um de nós que já teve que aprender a viver sem alguém que amava profundamente. Mas também é a certeza de que o amor verdadeiro nunca precisa ser encerrado com palavras. Ele simplesmente continua, invisível, eterno e indestrutível. Mesmo com o passar dos anos, Leonardo ainda sente a presença do irmão em momentos inesperados. Às vezes, é um cheiro que lembra Leandro, uma risada que ecoa na memória ou uma melodia que surge do nada e o transporta para aqueles dias felizes. Cada lembrança se torna um consolo silencioso, um abraço invisível que preenche a saudade. Ele aprendeu que algumas despedidas não precisam ser ditas para serem sentidas, que o amor verdadeiro ultrapassa a ausência física e se mantém vivo no coração. E é essa conexão eterna que dá a Leonardo força para seguir, para cantar, para sorrir e para ensinar ao mundo que mesmo a dor mais profunda pode se transformar em amor que não se apaga jamais.